Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades, e a gente vai falar agora do grande fluxo migratório para o Brasil a partir do início do século XXI. Vem para cá, vem! A partir do início do século XXI, a partir de 2002, para ser mais exato, o Brasil volta a ser uma área intensamente atrativa. Lembra, quer entender um pouquinho mais sobre essa questão da migração, do deslocamento para o Brasil? Volta lá na nossa primeira aula. Lembra alguns dos principais grupos que vieram para o Brasil ao longo da história do país. Aprende aqui, ó, PIA, GESA. PIA, GESA. Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, judeus, eslavos, sírios e libaneses, árabes e russos. Logicamente, aí a gente tem que destacar sempre a grande quantidade de afrodescendentes que vieram para cá. A partir dos anos 2000, a partir do início do século XXI, o Brasil ele ganha no cenário internacional o título de economia emergente. Economia emergente. E sabe o que é uma economia emergente? É uma economia que cresce, mas não se desenvolve. Espera aí, Rodrigo, crescimento econômico e desenvolvimento econômico não são sinônimos? Não. Crescimento é quantidade. Desenvolvimento é qualidade. As ditas economias emergentes tiveram crescimento econômico nos últimos anos, não tiveram desenvolvimento econômico nos últimos anos. É o caso do Brasil. No início dos anos 2000, o Brasil cresce economicamente, principalmente aparado aqui pelo agronegócio. É o tal do agro, é tudo. Ah, Rodrigo, aquela propaganda, né? Agrotec, Agropop, tudo. Exatamente. Aquela propaganda chata, ela não é de agora, de 2020. Ela é de 2002, que é quando o Brasil ele se consolida no cenário internacional como uma das grandes potências agroexportadoras do planeta. E isso coloca o Brasil como uma área de atração de investimentos econômicos, como uma área de crescimento econômico e uma área de atração de investimentos, uma área de crescimento econômico, lógico que vai ser uma área de atração migratória. Depois de 2002, você tem um auge econômico do Brasil, pega aqui, ó, de 2008 a 2012. 2008 a 2012. Você tem aqui 4 anos de grande crescimento econômico no país. Tem uma aula falando de crise econômica mundial. Volta nela. Voltou? Ah, então vem. 2008, 2009, 2010, os Estados Unidos está quebrando. Crise dos subprimes. 2008, 2009, 2010, 2011, a Europa está com dificuldades. Implosão demográfica, carência de mão de obra e baixa arrecadação de impostos. O mundo rico quebra. Quando o mundo rico quebra, sabe para onde é que correm os investimentos? Para o chamado mundo emergente. Os investimentos saem do mundo rico e desenvolvido, seguem em direção ao mundo emergente, seguem em direção a países como o Brasil, e isso provoca uma supervalorização da nossa moeda, uma supervalorização do real. Para você ter uma ideia, nesse intervalo aqui desses 4 anos, o real, o dólar, chegou a estar ali a 1,75. Tu sabe como é o nome disso? Paraíso, bebê. Paraíso. Se você imaginar que hoje o dólar ele está ali 5,50, imagina aqui ele valendo 1,75. Galera viajou para os Estados Unidos na doida. Foi o período que muitas lojas abriram aqui no Brasil com os chamados importados. Estava muito barato viajar para os Estados Unidos, comprar esses produtos e trazer para o país. O que a gente não pode esquecer é que a partir de 2014, preste atenção, a partir de 2014 até hoje, 2020, o Brasil ele passa por uma crise, vamos botar por ordem, né?
uma crise política que ocasionou uma crise econômica. Uma crise política que chega ao seu ápice com o impeachment da Dilma, e uma crise econômica que chega ao seu ápice quando aqui no Brasil você começa a falar novamente de uma coisa chamada inflação. E inflação não se ouvia falar no Brasil desde o século passado, desde a década de 90. Como eu tenho certeza que vocês não são do século passado, pergunta para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, para a tia, o que é essa inflação. O preço exagerado dos produtos e dos serviços. Desde a década de 90, não se falava tanto em inflação quanto se fala o quê? Hoje. Mas mesmo assim, esse Brasil, ele é a grande área de atração hoje, principalmente dentro da América Latina. Quem é que está vindo para o Brasil nos últimos anos? Vem comigo aqui, ó. Galera da Bolívia, galera do Haiti. Isso daqui foi a proposta de redação do Enem 2012. Sabia disso? Sabia não? É por isso que tu está aqui, ó, assistindo aula, para saber cada vez mais, tá? Proposta de redação do Enem 2012 foi migração para o Brasil dos bolivianos e haitianos. Bolivianos que vieram para o Brasil devido à crise econômica do país, haitianos que vieram para o Brasil porque a capital Porto Príncipe do Haiti foi atingida por fortes tremores de terra, fortes terremotos que destruíram a capital Porto Príncipe. O Brasil é um dos líderes da Cruz Vermelha dentro da ONU. Prestou essa ajuda humanitária ao Haiti e isso acabou motivando vários haitianos a seguirem para o território nacional nos anos de 2011, 2012, 2013, atingindo o auge ali em 2015. E hoje, um grande fluxo migratório dos venezuelanos estão seguindo para o Brasil desde 2017 até hoje. Tanto que um dos assuntos mais comentados no ano passado, 2019 e 2018, foi a crise venezuelana e a grande quantidade de venezuelanos que seguiram para o Brasil nos últimos anos. Tanto que todo mundo começou a falar de uma cidadezinha chamada o quê? Pacaraima. Pacaraima, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, uma área com uma grande quantidade ali de campos de refugiados. Afinal de contas, os venezuelanos estão seguindo para o Brasil por conta de uma grave crise econômica. Você teve uma desvalorização do petróleo venezuelano, 80% da economia venezuelana depende desse petróleo. Você teve uma desvalorização do petróleo, uma desvalorização da moeda venezuelana, uma hiper, mega, ultra inflação dentro da Venezuela, ao ponto de médicos, engenheiros, professores, advogados perderem seus empregos, trabalharem como vendedores ambulantes e migrarem para o Brasil desesperados atrás de uma melhor oportunidade de vida. Lembrando, dentro do território nacional, a grande porta de entrada é a região amazônica. A região da Amazônia é a grande porta de entrada. Afinal de contas, a menor fiscalização de fronteiras no Brasil fica nessa área, mas ser a porta de entrada não é seu local de destino. Esses imigrantes que entram no Brasil pela Amazônia querem chegar principalmente no nosso eixo econômico brasileiro, que é a área de São Paulo. E alguns desses venezuelanos, desses haitianos e desses bolivianos chegaram, por exemplo, aqui no nosso estado, no Maranhão. No ano passado, foi encontrado um navio à deriva com haitianos, sabe aonde? A cerca de 20 quilômetros aqui de São José de Ribamar. Tudo bem? Tranquilo? Beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê. Tchau, fui!